Hoje é dia 12 de agosto do ano 2015. É uma quarta-feira. São 21 horas e 1 minuto. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas são sempre pela busca de conhecimento, por cura pela fé religiosa, por cura pela ciência médica, por cura pelo poder da mente, por cura pela medicina espiritual. Excluídas anomalias genéticas ou hereditárias, excluídos alguns acidentes que independeram de nossa vontade, a grande maioria das doenças tem nossa coparticipação direta para que estas doenças aconteçam. Por causa disto, muitos afirmam que a maioria das doenças são psicossomáticas. Alguns mais radicais dizem que não a maioria, mas todas as doenças são psicossomáticas. Mas não vemos desse modo. Mas a maioria das doenças são psicossomáticas. É uma construção mental que depois se transforma em doença física. Por que estou doente? Por que eu? As respostas têm muito a ver com nossa própria culpa pela ocorrência de uma doença. Os grandes fazedores de doenças são nossas péssimas escolhas e nossos maus hábitos de vida. Hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral, infartes, dor nas costas e até resfriados ou câncer podem acontecer por péssimas escolhas ou maus hábitos de vida. O ser humano faz parte e é parte integrante da Mãe Natureza. Saúde é estar em sintonia com a Mãe Natureza. Doença é estar contra a sintonia da Mãe Natureza. Saúde é paz interior. Doença é busca de algo externo. Assim, para o reino espiritual, a doença não existe. A doença não tem realidade espiritual. Para o reino espiritual, o que existe e tem realidade espiritual é o doente. Assim, a medicina trata a doença. A medicina espiritual trata o doente. A medicina tenta tratar e talvez curar a doença. A proposta da medicina espiritual é curar o doente. Todos buscamos a cura. Nem todos conseguem alcançá-la. Eu diria que cura, na acepção da palavra, bem poucos até conseguem. As igrejas e doutrinas religiosas conseguem atrair fiéis, e o que mais atrai fiéis às igrejas ou religiões são os milagres e as promessas de cura para os males físicos, transtornos mentais, transtornos emocionais, doença do afeto ou conflitos sentimentais e problemas financeiros ou de carência. A promessa de milagres de cura é o que leva multidões na busca religiosa. Afinal, quem não precisa de um milagre? Jesus foi uma grande exceção. Ele fazia muitos milagres. Mas ele próprio não precisava de milagres. E assim, nunca fez um milagre para si próprio. Mas o milagre é tangível a todos. Santos ou pecadores. Crentes ou ateus agnósticos. A medicina ainda é uma ciência médica, com limitações. A medicina é uma ciência de possibilidades.
jamais de certezas. É por isso que os médicos falam muito em tratamento e poucas vezes falam em cura. Cura é uma palavra de grande responsabilidade. E outras duas palavras de grande responsabilidade são curado e curador. A medicina espiritual pertence ao reino espiritual. Aqui não tem possibilidade. Aqui só tem certeza. Aqui é a cura pelo poder de Deus. Aqui não precisa história clínica, exame físico, exames de diagnóstico, comprimidos, cápsulas, pílulas, hospital, internação, cirurgia ou UTI. A medicina tem que ser comprada. A medicina espiritual é de graça, pela graça de Deus. E por que hoje ainda muitos morrem de doenças graves e até às vezes de doenças banais, como gripe ou sarampo? É porque nós, seres humanos, somos conduzidos por nossas crenças que nos foram impostas, que herdamos de nossos antepassados, em que acreditamos como verdades aprendidas de nossos pais, familiares, cultura, sociedade, escolaridade, religião e até da própria ciência médica. São estas crenças que nos separam de Deus, que nos afastam do natural, do óbvio, da verdade. Nós recebemos estas crenças como gigantes da alma e cremos e aprendemos isto como verdades. Até as mentiras, muitas mentiras nós acreditamos como verdades. A hipocrisia, o medo, a culpa, o ódio, a inveja, a ambição desenfreada ou ganância, o materialismo selvagem, a doença, as fantasias, o envelhecimento, a incapacidade e acreditamos até na morte. Por isso sucumbimos à doença. Se estas são suas verdades, e se sua mente não se abrir para se transformar, você será escravo das mazelas, dos males, das doenças em sua vida, de sua existência humana e terrestre. Então, somos obrigados a admitir: o ser humano sofre, a maior parte das vezes, por conta da ignorância da verdade do reino espiritual, e não das verdades do reino físico ou material. As crianças não têm livre-arbítrio. Elas têm que obedecer muitas vezes às crenças impostas pela sua própria família e também são vítimas de doenças. Daí a expressão de grandes mestres. Olha que aprendizados. Olha que aprendizados. O homem não nasce livre. Ele pode se tornar livre. Quem disse isso foi Buda, 500 anos antes de Cristo. Quem não é livre é escravo. Escravo do quê? Das inverdades e das falsas crenças. Quando perguntaram a Buda por que havia abandonado um palácio com riquezas e mordomias para viver isolado numa floresta fria, úmida, hostil, perigosa, Buda respondeu: saí em busca da verdade. Sem dúvida, ele buscava a verdade do reino espiritual. E ele provou que a verdade espiritual não mora dentro de um palácio. Mais ou menos
Há 400 anos antes de Cristo, o mestre filósofo Sócrates dizia: o homem é escravo de sua ignorância. Não de sua ignorância escolar ou científica. Ele é escravo de sua ignorância espiritual. Se perguntassem a qualquer cidadão grego na época quem era o homem mais sábio da Grécia, todos respondiam: este homem é Sócrates. Então, Sócrates era considerado o homem mais sábio da Grécia. Entretanto, Sócrates sempre dizia: a única coisa que sei é que eu nada sei. No começo de nossa era cristã, o Mestre Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele queria dizer que nós somos escravos das inverdades e que nós nos libertaríamos somente com o conhecimento da verdade espiritual. Se só a verdade espiritual é que nos vai libertar, você, sem a verdade espiritual, será sempre escravo do medo, da culpa, do erro ou pecado, das mentiras, das fantasias, do materialismo selvagem, do ódio, da ganância, da inveja, da doença, do envelhecimento, da incapacidade e escravo da morte. Muitas de nossas escolhas são sempre materiais. E são aquelas que dão uma aparente satisfação pessoal e imediata. Assim, nossas escolhas tendem para o que é mais fácil, mais cômodo, mais imediato, né? E mais sempre para a nossa satisfação momentânea. Nós sempre estamos atendendo nossos 5 sensores físicos. A nossa visão, né? Se agrada a nossa visão, nós escolhemos. Se agrada nossos ouvidos, nós escolhemos. Ao nosso olfato, ao nosso paladar, ou se agrada ao nosso tato, ao nosso contato, também nós escolhemos. Ou seja, nós escolhemos em função daquilo que agrada aos sensores físicos. E nem tudo que agrada aos nossos sensores físicos fortalecem a nossa vida e são para o nosso bem. A doença mora na realidade material. Saúde mora na verdade espiritual. Podem os maiores cientistas da face da Terra buscar a causa de tudo, de qualquer fenômeno, que o porquê final vai chegar em Deus. Neste universo, só existe uma causa, que é única. Aqui não tem plural. E esta causa se escreve com C maiúsculo. A causa é Deus, e tudo mais é consequência. Até o milagre de cura é uma consequência, uma decorrência da mão da causa, da mão de Deus. Podem aparecer milhões de porquês sobre a origem e funcionamento deste universo, mas a resposta final será sempre uma só. A causa é Deus. Por isso, quero deixar aqui uma mensagem aos ateus, agnósticos ou incrédulos. Como dizia um dos maiores cientistas que pisaram neste planeta, Louis Pasteur, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos reaproxima de Deus. Einstein, que era um cientista, matemático, físico,
astrônomo, cosmólogo, e eu diria até um místico, chegou à mesma conclusão. E ele, pela doutrina do judaísmo, era considerado ateu. Agora, se vocês ateus querem conhecer Deus com seus órgãos sensoriais ou sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato, vocês não vão conhecer Deus e vão continuar não acreditando que Ele exista. Entenderam? Pois a verdade espiritual só será revelada aos que creem. E para ver Deus ou crer em Deus, é necessário acionar os sensores espirituais. Aqui sim é um privilégio. Aqui sim é ser privilegiado. Ou seja, na medida que você conseguir acionar seus sensores espirituais, você será um privilegiado. Você terá muitos privilégios. Nossos sensores espirituais ou informantes espirituais são extrasensoriais. São paranormais. Às vezes chamados de metafísicos, além da física. Mas são sensores espirituais. Eles são não locais. Não tem a geografia que diz o endereço deles, onde eles estão. E eles são atemporais. Eles não dependem de tempo. Esses sensores espirituais, como nós temos 5 sensores físicos, eu nomeei esses sensores de 6º sentido, 7º sentido e 8º sentido. O mais tangível dos sentidos espirituais é o 6º sentido. O 6º sentido, ele também é chamado de pressentimento, precognição, premonição ou intuição, ou sentido do tempo negativo. Veja que lógica incrível que tem o 6º sentido. Aliás, no reino espiritual, tudo é incrível, né? Olha que o 6º sentido é chamado do tempo negativo. Por quê? Porque ele revela o efeito antes da causa ter acontecido. Imagine vocês que ele pode revelar até os números sorteados de uma loteria antes da causa, antes do sorteio. Este é o incrível 6º sentido, chamado também intuição. Quando nós nascemos, nós desenvolvemos um raciocínio, entre aspas, raciocínio, chamado instintivo. Nós somos guiados pelo instinto. Um instinto de sobrevivência, um instinto de vida, um instinto de preservação, né? Esse instinto, ele funciona assim. Se uma coisa me é gratificante, prazerosa, eu aceito, eu vou em busca dela. Se uma coisa me causa desprazer, eu me afasto dela. Este é o sentido instintivo que nós, quando nascemos infantes, na primeira infância, nós estamos desenvolvendo o nosso raciocínio instintivo, do prazer ou do desprazer. Depois, né, por causa de nossa família, de nossos pais, da cultura, da sociedade, da escola, da própria religião e até da medicina, nós desenvolvemos um raciocínio lógico,
o raciocínio físico, o raciocínio científico. Entenderam? Mas veja bem, tanto o raciocínio instintivo como o raciocínio material, físico ou científico, ele é baseado nas informações dos nossos 5 sensores físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Se eu vejo, existe. Se eu ouço, existe. Se eu sinto o cheiro ou o paladar, ou posso tocar, existe. Se eu não vejo, não ouço, não sinto cheiro nem paladar e não posso tocar, não existe. Este é o raciocínio do ateu, do incrédulo, do descrente. Mas vejam vocês, você vê o pensamento? Não. Você ouve o pensamento? Não. Você sente cheiro de pensamento? Não. Você sente gosto de pensamento? Não. Você pode tocar o pensamento? Não. Então, para você, o pensamento não existe. Entenderam? Então, vejam vocês, a própria mente, ela tem componente espiritual. A tua própria mente individual tem componente espiritual. E agora, vejam vocês, alguns privilegiados seres humanos, nós dissemos em raciocínio instintivo, em raciocínio científico ou escolar, mas alguns privilegiados seres humanos desenvolvem um raciocínio chamado intuitivo. Esse raciocínio intuitivo, ele mora no 6º sentido espiritual, que não tem endereço nem geografia. Não sabemos onde ele está. Ele é não local. Ele é atemporal, não tem tempo aqui. Entenderam? Mas ele é o sentido onde estão contidas todas, veja bem o que eu disse, todas as respostas a todos os porquês do universo. Aí estão contidas as respostas. Então veja bem, ninguém inventa nada. Todas as invenções já estão inventadas no 6º sentido. Entenderam? Então não existe inventor, só existe descobridor. Então ninguém inventou o telefone sem fio. Não, alguém descobriu o telefone sem fio. Ninguém inventou um computador. Não, isso já estava inventado. Alguém descobriu como fazer um computador. Entende? Ninguém inventou eletricidade. Alguém descobriu eletricidade. Então, todas as invenções já pré-existem no reino espiritual. Quer seja uma invenção científica, ou uma criação artística, ou uma criação de todos os fenômenos possíveis e imagináveis, elas já existem no reino espiritual. Beethoven não compôs, não inventou uma sinfonia, não. Ele descobriu uma sinfonia. Entenderam? Então, todos os inventores são descobridores. Talvez eles foram nomeados por uma ordem maior, por uma ordem superior, para serem os descobridores. Entendeu? O privilégio é saber acionar esse incrível dispositivo que mora dentro de você, chamado 6º sentido. E a resposta da nossa intuição do 6º sentido tem o nome místico de revelação. Então a intuição revela. Ela mostra a verdade. Agora você não queira perguntar e receber a resposta imediatamente. A resposta pode demorar a vir, mas virá. É por isso que eu perguntei uma vez à intuição: quem é Deus e quem sou eu? E a resposta veio. Mas o tempo terminou. Tomás já fez sinal.
Se quiserem conhecer as nossas palestras, nós estamos no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio. Lá estarão nossas palestras. Se quiserem conhecer algo mais sobre medicina espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, acessem www.ruicomymercurio.com.br. Os telefones de nossas clínicas, pois não, é 11 3744 4007 e 11 3661 4243. 11 3744 4007 e 11 3661 4243. Muito obrigado pela atenção. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até a próxima.